Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Doutora Ana Carvalho, Sr. Engenheiro Tiago Simões de Almeida, caras e caros colegas. Sra. Doutora, estamos no ano novo, no início do ano novo, e eu queria acreditar, ou quero acreditar, que este ano é que vai ser. Ou seja, que em 2023 o Banco de Fomento nos vai dar boas notícias e não aquilo que eu e o parlamentar do PSD já referimos no passado, em várias audições aqui e no Parlamento, que o Banco de Fomento, pelas situações que tem criado, em vez de fomentar a capitalização das nossas PMEs, da economia portuguesa, fomentava sobretudo más notícias, fruto dos contratempos que foi tendo ao longo dos últimos anos, em especial neste ano de no ano passado, 2022. Realmente o banco foi criado, como já referiu inicialmente a doutora, num contexto de dificuldade de acesso ao crédito bancário por parte das empresas, em 2014. Em 2015, com o novo governo do Partido Socialista, até 2021, praticamente o banco ficou quase inativo. Depois vêm as garantias Covid e o banco passou a sua atividade, não é propriamente uma atividade, não foi uma atividade bancária, mas sim, digamos, fazia ali o agregado, o consolidado de todas as garantias Covid e iniciou a sua atividade enquanto banco de investimentos, banco de fomento, para apoiar as empresas no processo de capitalização, que é uma situação que está identificada há muitos anos como um problema das empresas portuguesas, por todas as forças políticas, que é reclamada pelas associações empresariais, para as quais têm sido sempre apresentadas soluções, mas esta era a última solução que nós esperávamos ver implementada, pelo Partido Social Democrata, para realmente conseguirmos uma verdadeira recapitalização das empresas portuguesas. Infelizmente, os dois avisos que o banco lançou, quer o programa de recapitalização estratégica com 400 milhões iniciais, que depois todas aquelas peripécias com uma das empresas. O que é facto é que dos 400 milhões, creio que só se aplicaram, só se investiram, digamos, só se colocaram à disposição das empresas 36, 37 milhões de euros. E bem, e agora aqui tenho que dizer bem, os senhores, face a essa disponibilidade de meios, de fundos que ainda temos, destes 400 milhões, lançaram recentemente, no início de dezembro, realmente uma consulta pública ao mercado para auscultar o que é que as empresas querem. Realmente, se aquilo que estava perspectivado inicialmente estava de acordo com as necessidades das empresas, ou que perspectivava que ao encontro das necessidades das empresas, ou então temos que alterar aqui algumas das orientações. Esperemos que os contributos sejam, a doutora já referiu aqui, a talho de foice, mas se puder precisar mais, eu agradeço-lhe, mas realmente esperamos que nesta matéria haja aqui um redirecionamento dos fundos que estão ao nosso dispor, são fundos do PRR, exatamente para recapitalizar algumas das empresas que estejam disponíveis também para assumir estes compromissos com essas novas fontes de financiamento. E realmente, quer o IAPMEI, quer a Comissão de Acompanhamento do PRR, têm estado sempre muito críticos em relação a esta dificuldade que o banco tem de fazer chegar o dinheiro às empresas. Em relação ao consolidar, que foi o motivo que trouxe a vinda da doutora aqui. Realmente, o consolidar foi lançado o desafio. E acho que aqui o banco cometeu um erro, a meu ver, entre vários, mas sobretudo esse, lançou um grande desafio às sociedades de capitais de risco, no início de 2022, para se prepararem para o aviso, foram ao aviso, e quando diz que entre fevereiro e setembro não foi muito tempo, aqueles 8 meses de espera na avaliação, bem, o que é facto é que as sociedades de capital de risco mobilizaram o recurso, 250 milhões, ficaram, digamos, cativos à espera da decisão do banco para depois terem a contrapartida do apoio deste programa. E o que é facto é que realmente surgiram 33 candidaturas, há neste momento 13 ou 14, penso que são 13 que têm a candidatura aprovada,
E depois temos esta impugnação, como é óbvio, são questões de recursos, tribunais administrativos, com certeza que o Banco de Fomento terá os juristas especialistas nesta matéria, para que, não só salvaguardando a necessidade de transparência e de sempre no cumprimento estrito da legalidade, também não se ponha em causa que a verba que está ao dispor das empresas, que são 500 milhões de euros, para que elas, nesta vertente de capital risco, realmente reforcem a estrutura financeira dos capitais próprios, digamos assim, das empresas portuguesas. Mas, Soutora, e agora? A Soutora referiu-nos realmente a um contencioso, há recursos, há alegações. E agora, neste momento, Soutora, em relação ao programa de recapitalização estratégica, verdadeiramente, quantas empresas é que já assinaram os contratos? Qual o montante que verdadeiramente já chegou às empresas portuguesas? Isso é em relação à recapitalização. Em relação ao consolidar, a mesma pergunta. Das 13 candidaturas, já assinaram os contratos com todas? Estão a aguardar algum desenvolvimento da parte do Tribunal Administrativo, por uma questão de precaução? Vão avançar, apesar de algum risco que isso tem sempre, como é óbvio, ou não? Neste momento, qual é o ponto de situação? Acho que era muito importante, para além de acautelarmos sempre as questões da legalidade, da transparência, que são fundamentais, em todos os avisos de candidaturas a fundos europeus, mas neste em particular, porque foi um aviso muito ansiado, para o qual se criaram grandes expectativas, para as quais as empresas portuguesas, apesar do pós-Covid darem uma resposta muito positiva, o que é facto é que, de repente, tudo isto ficou suspenso, ou quase suspenso, em relação aos objetivos iniciais. E, portanto, a Soutora tem aqui uma grande responsabilidade, a Soutora e a sua equipa, toda a equipa e técnicos, de colocar as verbas do PRR, são generosas, são 1.300 milhões, podem até vir a ser reforçadas no âmbito da revisão que o Governo, penso que tem em curso na União Europeia. Eu também espero que, em relação a essa matéria, esta Comissão e os deputados sejam ouvidos antes da proposta final da revisão, não é com a Soutora, mas é com a Sra. Ministra da Presidência, mas já fica aqui, já o dissemos em plenário, voltamos a reforçar, que não sejamos confrontados com um documento já final e fechado, não é? Como é óbvio, nunca são uma versão ou só do PSD, ou só sob de um outro partido qualquer, será uma versão que terá os apoios de todas as forças políticas, e não só, empresariais e sindicais, e da sociedade civil em geral e da academia, que geralmente deve ser chamada a dar os seus contributos. E, portanto, a sua Doutora, o que é que nos pode garantir para a próxima vez que venha esta Comissão, seja por uma boa causa? São sempre boas as causas para vir aqui à Comissão, mas, sobretudo, por boas notícias, que, em vez de vir aqui de forma protestativa, quase, ser chamada à Comissão. É só. Muito obrigado.